Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja conosco. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus, nosso Deus que é bondoso, misericordioso. As misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos. E essa misericórdia já se renovou hoje para mim e para você e para a humanidade toda. Louvado seja o nosso Pai. Entramos na presença do Senhor em consagração, consagramos a nossa vida, nosso dia. Eu consagro tudo que eu estou fazendo e vou fazer a Ti, meu Pai. E que essa pessoa que vai ouvir a Tua palavra, esse pão diário hoje, eu consagro essa pessoa, a família dessa pessoa, nas Tuas mãos. Eu agradeço ao Senhor pela noite de sono, agradeço ao Senhor pela minha vida, por este novo dia, pelo ar que nós respiramos. Agradecemos ao Senhor por tudo. Amém? O nosso pãozinho diário hoje, gente, está no livro de 2 Reis, capítulo 5, os versículos são do 20 ao 27, que vai nos falar sobre a lepra de Geazi. Vamos ver aqui por que Geazi ficou leproso. Geazi fica leproso. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dar-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, e insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupas, e nos pôs sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os guardou na cabeça. Despediu aqueles homens e eles se foram. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vem Geazi? Disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? E ele disse: Teu servo não foi com a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. A tua descendência, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Aleluia. Então nós estamos diante dessa passagem, né, que ela narra sobre a lepra de Geazi, porque Geazi ficou leproso. Nós sabemos que Eliseu foi o profeta que Deus usou ali através de uma menina, né, que era, né, trabalhava com Eliseu. Ela
descobriu ou trabalhava com Naamã, a menina. Ela descobriu que Naamã era leproso e indicou o profeta Eliseu que, se ele conhecesse, o profeta Eliseu ia curar, né? Quem conhece a história, né? Não vou contar a história toda, porque senão vai virar uma pregação extensa. Mas nós sabemos que esse Geazi era servo ali de Eliseu, né? A menina que era serva de Naamã, mas Geazi era servo de Eliseu, que então Geazi, moço de Eliseu, porque na versão aqui fala moço, mas ele era empregado de Eliseu. Naamã procurou Eliseu para ser curado, né? Da lepra. Foi aí que Eliseu pediu para ele mergulhar ali no tanque, né, naquele poço, para ele ser curado, tanto que ele resistiu, porque, né, um homem que tinha muito dinheiro, né, e recusou ali entrar num rio aonde se considerava sujo, né? Mas nós sabemos que, né, que é outra pregação aí, não tem nada a ver aqui com, né, eu estou narrando essa história aqui para quem não conhece a história entender o porquê que Geazi ficou leproso. E esse homem, né, chamado Naamã, Eliseu pediu ele para ir mergulhar, ele mergulhou, né? Mesmo resistiu, mas para quem quer a cura, faz qualquer coisa, né? Uma pessoa hoje que se encontra com uma doença que para o médico não tem solução, não tem cura, tudo que indica a pessoa faz, né? Faz isso, a pessoa vai lá e tenta, mesmo que, né, vai se arriscar. Então, Naamã foi, já que é profeta, eu vou fazer o que ele está pedindo. Foi lá e mergulhou, ficou curado. Ao voltar, Eliseu não cobrou nada pela cura, porque o dom é de Deus, não era de Eliseu. E já entrando para nossos dias de agora, né? Porque a palavra de Deus nós temos que ter ela como exemplo, né? Aquele profeta Eliseu, ele não cobrou nada pela cura, porque quem curou foi Deus. Era apenas um instrumento, um canal, né? Um servo de Deus, usado, profeta, que quem usa é Deus. E hoje, quantas pessoas não tem cobrando por aquilo que não é dele? O dom é de Deus. Aí eu vou viver pregando. Tudo bem que o obreiro é digno do seu salário. Né? Se a pessoa só faz a obra, tem que viver realmente, né, da obra. Porém, tem pessoas que Deus só usa de vez em quando para um dom, né, que tem um dom ali que Deus deu, um dom de cura, um dom para tocar no endemoniado e ele ser liberto, tem um dom maravilhoso de orar por alguém e a pessoa receber a bênção. Mas aí o que é que o profeta faz? Vai e vende a bênção, vende o dom. E o dom não se vende, ele se dá. Gratidão, né? De graça recebeste, de graça deste. Mas Eliseu não foi ganancioso. Mas Geazi foi ganancioso. Ele foi cobrar no lugar de Eliseu. Eliseu não cobrou, ele correu até quando alcançou Naamã. Quando Naamã viu que ele estava vindo, Naamã parou o carro e foi ao encontro dele, né? Que é essa passagem aqui que ele pergunta, né? E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? Ele perguntou porque ele vinha correndo atrás dele, ele queria saber se estava tudo bem. Foi aí que ele entrou com a cobrança. Pediu prata, pediu roupas e Naamã, e ele mentiu com o nome de Eliseu. Ainda mentiu, ainda colocando o nome, né? Sendo que Eliseu não cobrou nada, né? E aqui está narrando essa história de Geazi, que era servo do profeta Eliseu, que movido pela cobiça, né? Mente para Naamã, general sírio curado da lepra, para receber presentes em nome do profeta
do profeta Eliseu. Ele mentiu, recebeu os presentes, dizendo que Eliseu tinha se arrependido e que agora estava cobrando pela cura de Naamã, que veio lá da Síria para ser curado. E Eliseu, a descobrir a desobediência dele, a desonestidade, porque isso é desonestidade, ele cometeu 2 erros. Mentiu e ainda com cobiça, Ele cometeu a cobiça e a mentira ao mesmo tempo, Foi desonesto. Geazi foi desonesto. Quando Eliseu descobriu a desonestidade dele, amaldiçoou ele com a mesma lepra que Naamã estava. Aleluia. A doença que era de Naamã, Naamã já tinha sido curado, pois o mesmo profeta que Deus usou ali para curar Eliseu, ou para curar Naamã, amaldiçoou Geazi por conta da desonestidade dele, da cobiça. E o que é que essa história nos ensina hoje? Que a mentira, a cobiça, a desonestidade nos traz grandes consequências e não boas. Traz consequência ruim, porque agora ele nem usufruiu dos presentes. Não, talvez lá na frente conte, o que foi que resultou com Geazi. Mas nesse caso aqui, só fala que ele ficou leproso, E quantos de nós não estamos leprosos hoje por conta da desonestidade? Muitos deitam a cabeça no travesseiro e nem conseguem dormir por conta da desonestidade, das mentiras. Quantas mentiras as pessoas cometem? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou ler aqui na história de hoje, na ilustração de hoje, que fala sobre o dinheiro fácil, ganhar dinheiro fácil, com mentira e desonestidade, a pessoa nem vai usufruir alegre, nem vai deitar a cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo, não vai conseguir. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Está lá em Mateus 6, 21. Aonde está o nosso coração? Porque aonde nosso coração estiver, onde é que está o nosso tesouro? Nós temos que guardar o nosso tesouro para usufruir da glória. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele quer que nós tenhamos uma vida abençoada aqui na terra. Mas que essa bênção seja, acompanhada com honestidade. Sem mentira, sem cobiça. Às vezes a pessoa vê o outro tem alguma coisa, é cobiçando, eu quero também, que é melhor, Mas que peça a misericórdia de Deus hoje sobre vamos pedir para nossas vidas, porque às vezes a carne grita alto, quer fazer coisas que Deus não se agrada. E Deus não mudou, não. Ele é o mesmo, ele é Deus de justiça. Buscas obsessivas assim expõem o vazio que há no coração humano. Lemos na Bíblia a história de Geazi, que era um servo confiável do profeta Eliseu. Mas quando o profeta recusou os luxuosos presentes, de certo comandante militar que Deus havia curado da lepra, Geazi inventou uma história para apropriar-se da parte dos bens. Ao retornar, ele mentiu para Eliseu, que disse: "Você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você?" No fim, Geazi conseguiu o que queria, mas perdeu o que era importante. Ele conseguiu ali os bens. Naamã entregou para ele, mas ele perdeu algo bem precioso, que foi a saúde dele.
Jesus nos ensina a não perseguir os tesouros deste mundo, mas para ajudar nossos tesouros no céu. Cuidado com os atalhos para alcançar o desejo do seu coração. Seguir a Jesus é a maneira de preencher o vazio existencial com algo real. Louvado seja Deus. Então, que nós venhamos ser honestos. Aleluia. Às vezes, a pessoa até consegue usufruir, conviver com a mentira, com a desonestidade por um bom tempo. Mas vai chegar uma hora que a conta chega. E quando a conta chega é alta. Às vezes não podemos nem pagar a conta. Pense nisso. Ser honesto, sempre. Qual o seu maior anseio? Que o nosso maior anseio seja a glória de Deus, as bênçãos de Deus, o poder de Deus sobre nossas vidas. Que atividade ou obsessões o deixa sentir sem propósito? Qual é? Vamos pensar hoje. Qual é a atividade ou qual é a obsessão que venha nos deixar e nos sentir sem propósito? Oremos. Querido Deus, entrego meus desejos a Ti. Por favor, ajuda-me a sonhar com os Teus valiosos tesouros. Que hoje você possa fazer esta oração. Você pode fazer aí. Que o Senhor, peça ao Senhor, querido Deus, entrega esses desejos na mão dEle. Todos os nossos desejos nós entregamos na mão do Senhor. Que Ele venha, por favor, nos ajudar. Aleluia. A sonhar com esses valiosos tesouros que está guardado para nós na glória. E que Deus pode nos conceder presentes, coisas boas aqui na terra também, mas que seja com honestidade da nossa parte, porque da parte de Deus não vem, se for com desonestidade. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, toda a tua parentela, que sejam libertos em nome de Jesus. Que nós sejamos livres com Deus, fazendo o que é certo, para que o Senhor venha derramar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Amém. Graças a Deus.